Mas hoje nós estamos nesse segundo culto que nós estamos celebrando o Natal. Nós começamos uma minissérie de 3 semanas, semana passada. E quem lembra aí qual foi o tema semana passada? Ok, não lembra não. Depois eu não vou falar também não, para você ir no YouTube, ok? Se você está dentro dessa igreja e você não se inscreveu no canal do YouTube da Igreja Bom Pastor de Delaware, você está em pecado. Brincadeira. Mentira. Mas vai lá para ajudar, né, o canal a crescer, vai lá e ver todas as mensagens que é pregada aqui no domingo, a gente edita ela e posta ela no YouTube para você assim depois participar. Mas hoje eu quero falar com você sobre esse tema, a generosidade do Natal. A generosidade do Natal, e eu vou ler o texto base com você. Você que tem a Bíblia, você abre aí, quem não tem vai aparecer aqui no telão. Mas eu encorajo você a comprar uma, para você estudar em casa. O texto que eu vou abrir, talvez você nem precise de Bíblia, porque você conhece ele. Se você não conhece, você vai decorar ele hoje. Que é o texto-chave de toda a Bíblia. É o texto onde toda a Bíblia, ou o Antigo Testamento, preparou para esse texto, para esse versículo. Que é João 3,16. Você sabe o que está escrito? Coloca aí no telão para a gente ver. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Foi por isso que Deus enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você reparou aqui que no versículo está dizendo, porque Deus tanto amou o mundo que doou. Você não doa, você não dá o que você nunca recebeu. Então a gente já começa aqui. Generosidade, ela está no coração de todo que recebeu alguma coisa. Se você nunca recebeu nada, por favor, não dê nada. Mas se você já recebeu alguma coisa, você tem quase que uma obrigação em ser generoso. E nós vamos entender que a generosidade, ela faz parte do caráter de Deus, porque ao longo de toda a Bíblia, Deus vem abençoando e Deus vem sendo generoso em inúmeras coisas com o ser humano. Após a queda, Deus foi generoso com o ser humano ou não foi? Era para ele eliminar Adão e Eva pelo pecado que eles cometeram. O que ele fez? Só colocou eles para fora do jardim. Isso é generosidade. Eu não vou deixar vocês viverem aqui. Eu já tenho criado em mente o meu plano perfeito para a salvação do mundo. E Deus, desde o início, ele já tinha esse plano perfeito. E sabe qual é a boa notícia? Você faz parte do plano perfeito de Deus. Eu faço parte do plano perfeito de Deus. Você não estava fora do plano, eu não estava fora do plano. Desde o início ele já sabia, você por nome, eu por nome, que ele incluiria todos nós nesse plano perfeito de Deus. E nós vamos entender que hoje, que o Natal, na verdade, qual é o sentido do Natal? A palavra em inglês, Christmas, ela, Christ Mass, Mass, festa, ou dia de festa, Christ, Cristo. Um dia da festa de Cristo. Então, fale isso para quem está do seu lado aí. Não existe Natal sem Jesus. Não existe Natal sem Jesus. Então, quando alguém te cumprimentar, olha só, agora eu te ensinando você a ser ousado aí fora. Já viu essas pessoas que estão tentando tirar o Christmas do Natal? E aí eles falam assim, Happy Holiday, Sheila. Aí você fala para eles, Happy Holiday. Agora eu quero te dizer o seguinte, quando alguém falar Happy Holiday, você fala assim, Merry Christmas. Ah, Deus, mas eu não vou ofender ele. Ele vai te ofender se ele falar Happy Holiday? Não, você fala Merry Christmas, porque ele está falando no que ele crê, você fala no que você crê. Então não tire Cristo do Natal, é Merry Christmas. Eu já falei Merry Christmas para algumas pessoas que eles ficaram até assim, mas... E aí, meu amigo, você não... Ah, eu não comemoro Merry Christmas. Não, tudo bem, eu comemoro Merry Christmas. Então, nós não podemos tirar Cristo do Natal, porque senão não faz sentido.
Natal sem Cristo não tem sentido. Por isso que hoje eu e você viemos aqui para entender de uma vez por todas qual é a generosidade do Natal. Por que você dá presente? Por que eu quero presentear alguém? Por que igual o meu amigo Jerry hoje passou horas na fila aí para comprar alguns presentes? Por quê? Que você enfrenta filas igual a gente entrou numa loja essa semana e a Erika entrou e eu fiquei no carro, daí 2 minutos ela entrou no carro e falou, você não... a fila lá está 1 quilômetro lá dentro. Por que as pessoas estão tão ansiosas? Por quê? Porque existe uma data que foi estabelecida onde todas as pessoas têm em mente o seguinte: eu preciso ser generoso, eu preciso ser grato. Agora eu preciso lembrar daquelas pessoas que estão ao meu redor para que eu possa exercer gratidão em ser generoso com elas. Por isso que você dá presentes. Então nós vamos entender ao longo desse período curto que eu tenho com você aqui, que o caminho da generosidade de Deus. E eu queria que você abrisse em Mateus do capítulo 1. Você que tem a Bíblia, quem não tem, Mateus capítulo 1, verso 17 vai aparecer aqui. Eu vou ler na versão NVI, que diz assim: assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Olha quantas gerações. Houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até a Babilônia e 14 gerações até Cristo. Deus, ele tinha um plano perfeito em mente, e essa generosidade, ou esse caminho da generosidade de Deus, não atrasou, não adiantou, ele veio no tempo certo. Deus, ele não atrasa em fazer nada para você, ele não atrasa em fazer nada para mim. Quando ele envia algo, é porque ele já te preparou para aquilo. E semana passada a gente falou um pouquinho de Maria, coitada, e hoje você viu aqui, né? A imagem dela ali naquele momento onde o anjo fala assim: Maria, você vai ficar grávida. E ela, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu sou solteira ainda. Mas Deus já estava preparando o tempo certo, a hora certa para ele enviar o Salvador do mundo. E para a gente entender isso, eu quero voltar um pouquinho a história com você, porque igual eu falei com você, eu quero falar um pouquinho sobre o caminho da generosidade de Deus. E em Gênesis, no capítulo 22, nós vamos ver aqui um pouquinho da história de Abraão. Gênesis, no capítulo 22, verso 9 ao 11, nós vemos aqui a imagem de um pai que doou o seu filho, ou o seu único filho. Diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. E olha só que lindo o verso 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, olha o que ele fala, o seu filho. Não, o seu único filho. Você não negou o seu filho, você não negou o seu único filho. Deus, ele não desejou o filho de Abraão, ele queria a fidelidade dele em sua generosidade para com Deus. Deus jamais queria que Abraão sacrificasse o seu filho, mas porque Abraão foi, então, nomeado, como está em Hebreus, no capítulo 11, o pai da fé. A fé, nós estudamos semana passada, que a palavra fidelidade, ela está ligada à fé. E nós estamos estudando no Small Group, no GPS, os frutos do Espírito. Nós estudamos semana passada a fidelidade. E a fidelidade, algumas versões diz lá, a fé, o dom do Espírito é a fé. Fidelidade e fé, elas caminham juntos, sabe por quê? Porque não existe fé sem fidelidade. Quem tem fé exerce a fidelidade. Quem é fiel é uma pessoa que tem fé. Então, quando o anjo fala assim: para aí, não precisa de você sacrificar, porque você demonstrou
fidelidade para com o Senhor. Então, por isso, você será chamado o pai da fé. Olha você descobrindo por que Abraão foi chamado o pai da fé. Meu iPad não sei por que parou aqui. Deixa eu voltar. Amém. Vamos ler. Não precisa de você ler. Só quero citar. Porque aqui Abraão ele foi declarado o pai da fé por causa dessa fidelidade dele para com Deus. E nós sabemos que essa fidelidade ela está ligada a uma outra palavrinha que se chama obediência. Fé, fidelidade e obediência. Se você é uma pessoa que declara fé, você é fiel e você obedece. Porque quem obedece demonstra fidelidade e essa pessoa carrega fé. Na verdade? Porque em 1 Samuel 15, 22, você vê ali Samuel falando para Saul, olha, Deus, ele está mais preocupado com a obediência do que com o sacrifício. E no versículo 22 ele diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer que eu e você, na nossa generosidade, vamos sacrificar. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu tenho que dar esse presente porque eu tenho que dar. Eu vou ofertar na igreja porque eu tenho que ofertar. Você não tem que fazer nada antes de você entender. Por isso que eu quero que nós saiamos daqui entendendo nessa noite o porquê que eu estou falando sobre a generosidade do Natal. Porque se você não entender o que é a generosidade de Deus, você nunca vai ser uma pessoa generosa. Você nunca, se você sair daqui hoje, no final dessa mensagem, falando assim, ninguém nunca fez nada por mim, eu não preciso ser generoso por ninguém, porque eu nunca precisei de ninguém, você está apenas não entendendo o plano perfeito de Deus. Porque se ninguém na face da terra fizer nada por você, Jesus já fez na cruz do Calvário, te dando uma vida que você não merecia, que eu não merecia, perdoando o pecado que eu não merecia, que você não merecia, e te chamando de filho. Olha só, você merecia isso? Eu não merecia. Então a nossa generosidade, ela precisa estar ligada ao caráter de Deus. Não vou fazer por fulano não, porque na hora que eu precisei dele, ele não me ajudou. Olhe para Jesus. Faça para Jesus. Mas se eu estou tocando aqui, eu estou demonstrando uma generosidade. Se você está fazendo para Jesus. Se eu estou cantando aqui, eu estou entregando algo ao Senhor. Se você estiver fazendo para Jesus. Nada do que nós fizermos mecanizado será entregue diante do altar do Senhor. Ele não quer sacrifício apenas, ele quer obediência. E quem obedece, oferece com amor. Faz com amor. Estava conversando com meu amigo hoje de manhã, o Jerry, falando com ele sobre o domingo. Quando eu acordo pela manhã, eu já falo ao Senhor assim, hoje é o dia que eu separei para o Senhor. Porque às vezes a gente fica assim, nossa, domingo, tem igreja, tem ensaio, tem que fazer isso, tem que fazer... Se você parar para pensar que Ele te deu 6 dias para você correr atrás, para você trabalhar, para você cuidar da sua família, o domingo você vai falar assim, hoje eu vou separar para mim adorar ao Senhor. E nada nem ninguém vai me impedir de fazer isso, sabe por quê? Porque eu sou grato por tudo que Ele está fazendo. Então Abraão, ele entendeu isso. Abraão falou, não, eu esperei por muito tempo por esse filho. Quando ele me prometeu, eu já estava velhinho, mas eu esperei por mais 25 anos. Aí o filho veio, ele cresce. E aí se fosse uma pessoa século 21, ele ia falar assim, aí cresceu, aí como assim que Deus me dá algo e agora quer tomar? Abraão não pensou dessa forma. Mas eu creio que se fosse na nossa geração hoje, a gente ficaria assim, peraí, Deus vai me dar? Aí eu invisto na criança, o menino cresceu, olha para você ver, eu produzi isso aqui e agora Deus está pedindo de volta? Deus nunca vai pedir algo de volta de você para Ele se Ele não te deu antes. Foi Deus que prometeu, foi Deus que deu, e se Ele pedir de volta, não é porque Ele está querendo o mal para você, Ele está querendo ver onde está o seu coração. E foi isso que Ele fez para Abraão. Ele falou, Abraão, eu preciso ver onde está seu coração. Me sacrifica esse filho seu. Eu sei que você só tem um, mas eu quero ele. Deus não queria
o Isaac. Deus, ele não quer o seu dinheiro. Deus, ele não quer que você passe necessidade. Deus não quer arrancar nada de você. Ele quer simplesmente posicionar o seu coração e o meu coração em um lugar onde ele pode depositar bênçãos. Porque bênção nas mãos do ladrão é o quê? Maldição. Então Deus, ele quer preparar o meu coração e o seu coração como ele fez com Abraão aqui. Porque quem tem fé é uma pessoa que doa. Em Hebreus 11, verso 1 e 2 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Foi por meio da fidelidade que os antigos receberam um bom testemunho. Abraão se tornou o pai da fé porque ele foi fiel ao Senhor mesmo em uma longa espera. Por que Deus não pediu então um filho a alguém que tinha mais de um? Não é verdade? Deus, você não está vendo que meu vizinho tem 5 filhos? E eu só tenho um? Senhor, você está me pedindo para me fazer isso, mas olha a condição de fulano. Ele poderia fazer muito mais do que eu. Por que Deus não pediu então para o vizinho? Anote isso, porque a prosperidade, porque a generosidade não tem nada a ver com a prosperidade. A generosidade não tem a ver com a quantidade que você tem. Se ser generoso tem a ver com a quantidade, Deus não doaria o seu único filho. Se ser generoso teria que ter imagina, Deus enviar o seu único filho. Eu contei esse testemunho já na igreja, uma vez que eu estava na igreja e eu estava com uma nota de $20 no bolso. Era bem na época que eu cheguei nos Estados Unidos, nem conta no banco tinha. E aí, na hora da oferta, o Senhor falou assim: oferta os $20 aí. Eu falei: isso deve ser voz do capeta, né? Falando para me ofertar os únicos $20 que eu tenho. E eu fui obediente e eu ofertei os $20. E aí, no outro dia, eu fui trabalhar, meu carro na reserva. Vou resumir o testemunho. Meu carro na reserva, eu falei: uau, para que eu fui dar aqueles $20? Eu fiquei questionando a Deus: Senhor, por que o Senhor pediu de mim os únicos $20 que eu tinha para pôr gasolina para chegar no meu trabalho? Porque era sexta-feira ainda, eu recebia só no sábado. Eu falei: não tem base uma coisa dessa. E aí, resumindo a história, no final do dia, quando eu estava caminhando para o meu carro, já sem esperança, falei: ok, vou dirigir até onde parar, chegar de lá, eu peço uma carona e tento chegar em casa. Eu chegando perto do meu carro, alguém passa e para o carro que eu trabalhava, mecânico de eletricista no carro. E aí o cara parou: você troca minha lâmpada do farol aqui que está queimada, eu estou viajando. E não tinha nada aberto mais, aí eu troquei a lâmpada para ele. Aí ele: quanto que é? Eu falei: nada não, mas vontade de falar assim: me dá pelo menos a gasolina aí. Esse cara arrancou a nota de 100 e me entregou. Naquele momento, na hora que eu sentei no meu carro, eu lembrei da oferta que eu tinha dado no dia passado. Então não me interprete mal. Eu não estou aqui porque é muito feio pastor falar de dinheiro hoje em dia. Não é verdade? Porque dinheiro e pastor, acho que pastor rouba, né? Tem muito desses assuntos aí. Eu não estou aqui pregando prosperidade. Eu estou falando com você sobre fidelidade. Se dentro da igreja, quando eu tivesse com aquela nota de 20, eu não tivesse a nota de 20, mas eu tivesse um saco de laranja e eu desse um saco de laranja, era o que eu oferecia para o Senhor. Mas se você tem dinheiro, se eu tenho dinheiro, o que você vai ofertar ao Senhor? Uma vaca? Não, está lá no seu pasto que você comprou, aquela fazenda lá no Brasil. Então Deus, ele não vai pedir algo que ele já não depositou em você. Se ele depositou e se ele está pedindo, não é para arrancar nada de você, porque ele quer depositar algo melhor. E se você crê, diga amém aí. Deus, ele sempre tem algo melhor para nossas vidas. Agora vamos parar um pouquinho de falar de dinheiro, porque a generosidade não tem nada a ver com o dinheiro apenas. Ela tem a ver com o plano perfeito de Deus. Ele enviou o seu único filho. Deus, ele não precisa de mim, de você. Ele apenas nos inclui no plano dele. Deus, ele proveu então para si mesmo. Olha em Gênesis 22, no verso 13 e 14, diz assim: Abraão
ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto no lugar do filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. E por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Deus é autossuficiente e a sua generosidade não depende de nós. A sua generosidade, ela nos surpreende a cada dia. E é por isso que nós celebramos aqui nessa noite o nascimento do Salvador, porque foi o cumprimento dessa generosidade, dessa jornada de generosidade de Deus com a humanidade. Ao invés de vir com fogo, ele vinha com misericórdia. Ao invés de vir com julgamento, ele vinha com o perdão. Até que ele falou: agora chegou o momento certo de eu enviar o meu Filho amado para que eu salve de uma vez por todas a humanidade. No verso 15 ao 18 diz assim: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, olha essa parte, marca aí na sua Bíblia, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Porque você me obedeceu, eu posso abençoar mais pessoas. A sua obediência abençoa pessoas, Yatagan. O fato de eu obedecer ao Senhor, não estou trazendo benefício somente para a minha vida. Eu estou trazendo benefício para o meu casamento, eu estou trazendo benefício para o meu futuro casamento, solteiro, diga amém. E eu estou trazendo benefício para os meus filhos que estão crescendo. Sem contar as amizades e as pessoas que estão ao nosso redor. A sua obediência, a minha obediência ao Senhor, ela traz benefícios. E Deus não é egoísta. Ah não, foi a Lawane que me obedeceu, então vou abençoar só ela, vocês só vão ver. Eu só vou abençoar a Lawane. Não. Deus fala: não, se tem 30 pessoas aqui e a Lawane me obedeceu, eu vou abençoar ela, porque ela pode abençoar esses 30. É assim que Deus trabalha. Se tem uma pessoa aqui dentro que obedece, estamos salvos. Porque Deus não é egoísta. Quando Ele acha uma pessoa que o obedece, Ele fala: através de você, eu posso... Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Através de você, eu posso desenvolver o plano perfeito que eu tenho para a humanidade. E foi esse yes que Maria falou, foi esse yes que José falou. Porque imagina só José, Maria chegar para ele e falar assim: estou grávida. Aí ele: meu Deus, e agora a gente nem casou, estou construindo a casa, estou trabalhando, estou tentando fazer tudo direito. Vou ter que abandonar essa mulher agora, vou ter que largar. Mas aí o anjo do Senhor falou: olha, no meio desse barulho que nós vivemos hoje em dia, procure ouvir a voz de Deus. Nós estamos tampando nossos ouvidos para as vozes de Deus, sabe por quê? Quando a gente acorda pela manhã, a primeira coisa que a gente quer é abrir o celular. A primeira coisa que a gente quer é ir na rede social. A primeira coisa que a gente quer é ver quais são as notícias. A primeira coisa que a gente quer é ligar uma televisão. Tenta pegar essa prática de escutar o Senhor. Fala: Senhor, eu estava compartilhando com a minha esposa essa semana. Falei: tem mais de um mês que está acontecendo isso comigo. Todo momento que eu acordo, que eu começo a orar ali, o Senhor traz à minha memória a roupa que eu devo vestir naquele dia. E ela gosta. E nos domingos tem sido assim. Quando eu acordo aí, Deus me dá a minha imagem com as roupas que eu tenho, as pouquinhas roupas. A Priscila viu lá, o meu closet não é muito grande. As pouquinhas roupas que eu tenho, o Senhor me traz a minha imagem, eu vestido. Isso é um cuidado do Senhor. Isso é o mínimo de você escutar ao Senhor. Quando você escuta ao Senhor, Ele te dá a direção para aquele dia, Sheila. Quando você escuta ao Senhor, você deixa de quebrar a cara. Quando você escuta ao Senhor, quando acontece algo no seu dia que vai explodir você, você fala assim: eu comecei com Ele,
eu vou terminar com ele. E nada do que acontecer em between vai atrapalhar o plano de Deus para esse dia. Não desista. Eu sinto de falar de Deus para alguém aqui nessa noite. Não desista porque as circunstâncias estão mostrando contrárias. Se Deus começou, Ele o quê? Vai terminar. Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem ama obedece. Então Deus trabalha todas as coisas, e tem uma versão em inglês que fala He causes. Ele causa que aconteça. Bati o carro. He causes. Briguei com a minha esposa. He causes. Perdi o emprego. Ele faz com que, porque às vezes a gente pensa só assim, Deus faz com que a minha conta enche de dinheiro, Deus faz com que meu trabalho prospere, Deus faz com que a minha esposa não briga comigo, Deus faz com que meus filhos me respeitem. Não, Deus também provoca, Ele fecha portas que você está entrando, que não faz parte do propósito do que Ele tem para você na face da terra. Tem emprego que só você sendo mandado embora que você vai sair. Ah, tá tão confortável, nossa, tentar algo novo. Não, misericórdia, isso aqui é meu sustento. Seu sustento se chama Jesus. Seu sustento vem de Deus. E se uma porta fechar, fala assim, Senhor, agora me mostra qual é que o Senhor vai abrir. Porque se eu te sirvo, se eu obedeço, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, eu te amo. Te amo, Jesus. Agora, olha aí, me mostra aí qual é a porta. E Ele vai te mostrar. Porque foi isso que Ele fez ao longo de toda essa jornada. Deus, ou seja, doar não é uma obrigação, é uma obediência. Nós somos abençoados através dessa obediência. E Davi, a geração... Por que Jesus era chamado filho de Davi? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E todos chamavam ele de filho de Davi. Se eu fosse José, eu fiquei pensando nisso enquanto eu preparava, Marcos. Cara, imagina eu sou José, e aí eu tenho que passar por tudo isso. Minha esposa é grávida do Espírito Santo, eu tenho que sair da minha cidade natal, eu viver fugindo porque tem gente querendo matar meu filho. E aí o pessoal fala assim, filho de Davi, e eu aqui? Não é verdade? Mas olha... José, eu vou ler um texto para você, que foi onde Deus me deu essa resposta. Que José, ele sabia que Deus já tinha esse plano perfeito e que Deus estava incluindo ele. E quando você descobre que Deus tem um plano e você faz parte dele, você não se importa com posição. Você não se importa se você está em cima, se você está embaixo, se você está lavando um banheiro, o que você está fazendo, sabe por quê? Porque você faz parte. O que importa é fazer parte do plano de Deus, porque todos nós que estamos aqui vamos chegar nos céus. Todos nós que estamos aqui vamos sim alcançar as mansões celestiais em Cristo Jesus. Guarde a sua fé. Olha só, porque então o judeu, para o judeu, porque na época eles chamavam filho de Davi, porque para o judeu, o Salvador ou o Messias, ele teria que ser judeu, ele teria que ser da tribo de Judá e ele teria que ser da família de Davi. Eles estudavam isso. Não, ele precisa vir, ele precisa ser judeu como nós, ele precisa vir da tribo de Judá e ele precisa ser da família de Davi. Ele precisa ser judeu porque Deus prometeu a Abraão que por meio da sua descendência todos os povos seriam abençoados. Ele tornou o pai da fé. Da tribo de Judá, Jacó profetizou que a tribo de Judá reinaria sobre todas as outras tribos, e por isso leão da tribo de Judá, em Gênesis 49:10. E da família de Davi, porque Deus prometeu a Davi que a sua descendência sempre reinaria com um reinado sem fim. E eu quero ler com você em Salmo 89:3 e 4, diz assim: Tu dissestes, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. A generosidade de Deus é tão grande,
tão grande que permitiu homens falhos como você e eu, mulheres falhas como você e a minha esposa, não eu, fazerem parte do plano perfeito dele. Ah, não, isso aqui é perfeito demais, não dá para você entrar não, Rodrigo. Não foi assim que Deus fez. Deus falou: vem a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, cochilando, sem energia, e eu vos darei descanso. E Ele promete uma vida e uma vida com abundância. Em João 10, eu ensinei esse texto para minha filha, porque ali você vê a diferença do plano de Deus e o plano do inimigo para você. O diabo, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir, mas eu sou o bom pastor. E o bom pastor, as ovelhas ouvem a sua voz e elas escutam a voz do pastor e elas o seguem. Ouça mais o Senhor do que as circunstâncias. Ouça mais o Senhor do que o seu bolso. Ouça mais o Senhor do que aquela pessoa que está tentando te fazer ficar nervoso. Você faz parte do plano de Deus. Vira para alguém e fala aí: você faz parte do plano de Deus. Glórias. A participação do homem no plano de Deus, agora então nós deparamos com a vida de José. Nós percebemos a responsabilidade que foi depositada sobre José. Eu quero ler com você em Mateus 1, 19 e 20, que diz assim: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi. Quando ele fala José, filho de Davi, ele está lembrando José. José era judeu. José também tinha isso em mente. Espera aí, eu sei que essas gerações que a gente viu aqui, filho de Davi, e começa a relembrar José, que José fazia parte do plano de Deus. Olha, José, filho de Davi, não tema em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então ele é relembrado dessa promessa que Deus fez a Davi. E a obediência de José deu a ele a oportunidade de fazer parte desse plano generoso de Deus para a humanidade. Deus quer te dar a oportunidade de fazer parte do plano dele. Deus quer me dar a oportunidade de fazer parte do que Ele está fazendo. Há um ano atrás, na verdade 2, mas quando a gente iniciou a igreja foi em outubro de 2020, na pandemia, nós iniciamos aqui em Delaware algo. Não foi o pastor Davos que iniciou, não foi a Bom Pastor que iniciou, foi o Senhor que permitiu o pastor Davos fazer parte do plano que ele tinha para essa região. Amém? Então você não está aqui só por acaso, você está aqui porque Deus permitiu você fazer parte de tudo o que Ele vai fazer nessa comunidade. Só está começando o que Deus tem para fazer no nosso meio. Só está começando o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Nós temos visto isso aos nossos olhos aqui carnais, visto o Senhor operar nas vidas. Nós temos visto curas, nós temos visto relacionamentos restaurados. Isso, o homem não tem condição nenhuma de fazer isso, Yatagan, se não for ele parte do plano perfeito de Deus. A minha obrigação e a sua obrigação é simplesmente ser obediente. Seja obediente. Alguém pediu um conselho esses dias: o que eu faço? Minha família está assim, assim, assada. Seja você. Se é mãe, seja mãe. Se é pai, seja pai. Honre ao Senhor, escute a Ele. Porque às vezes a gente pensa que é um versículo que vai transformar a vida da pessoa. Ah não, se o pastor vier e fazer a oração, aquela pessoa vai ouvir. E às vezes é simplesmente você sendo o caráter de Cristo. É você parecendo com Ele. É você vivendo uma vida que mostre que você é cristão e não apenas as suas palavras. Mostre que você é alguém que crê naquilo que você está vivendo. Então aqui,
no versículo 24 agora do capítulo 1. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Nós só vamos entender o plano de Deus quando descobrirmos que a gente faz parte dele. Não adianta você tentar enfiar na cabeça da pessoa Deus assim, ó. Toma Deus aí. Pega a Bíblia e bate na cabeça. Pá, não vai. O plano de Deus, os projetos do Senhor, os planos do Senhor, eles precisam ser aceitos pelo nosso próprio coração. Seu pai pode orar por você, sua avó pode orar por você, sua família inteira pode orar por você, pode sangrar o joelho de orar. Isso faz a diferença? Faz, mas existe uma decisão sua a ser tomada. Existe uma decisão minha a ser tomada. A salvação é individual, a gente sabe disso. Mas Deus é generoso. E Ele espera, às vezes, os nossos tropeços, né, William? O Senhor, às vezes, Ele vê a gente capotando. Eu fico imaginando, meu Deus, imagina Deus me vendo aí ao longo da minha caminhada. Eu levanto, eu tento andar certinho, aí eu, pá, cai. Mas o Senhor nunca olhou com um olhar de julgamento, porque Ele virá sim julgar todas as nações. Mas Ele veio, Ele enviou o Seu Filho, foi para salvar. Quando Ele enviou Jesus, foi para dar a oportunidade, eu e você, de fazermos então parte do plano perfeito dele. Em Lucas, no capítulo 2, porque a história de José, você só encontra no capítulo 1 de Mateus e o capítulo 2 um pouquinho. Não falou muito da vida de José, mas é o necessário para descobrir que ele fez parte do plano de Deus. Você não precisa escrever muitas linhas, você apenas precisa fazer parte. Faça parte. Olha só, eu quero ler apenas o verso 4 ao 7 com você do capítulo 2 de Lucas, que diz assim, já estou quase terminando, tá? Segura aí, não cochila não. Assim José também foi da cidade de Nazaré a Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho seu. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Mais uma vez, a generosidade, ela não tem a ver com a condição financeira, ela tem a ver com a condição do nosso coração. Deus, se Ele fosse um Deus que olhasse só para pessoas de condições financeiras boas, Ele tinha enviado Jesus para Salomão, né, Ray? Salomão era um rei, ele tinha muito, e não, Jesus ia ter um bercinho de ouro. Ele não olha situação financeira para depositar bênçãos. Ele não olha a situação financeira para colocar você dentro de uma missão. Você e eu, talvez nós olhamos para nós mesmos e ficamos assim, eu sou tão incapacitado que eu acho que eu não vou nem tentar. Se é Deus que falou, apenas pise e Ele vai fazer. Se é Deus que falou, Ele vai abrir a porta e vai. Meu Deus, quando a gente começou aqui o ano passado, o Rodrigo e a Michelle lembra, a gente reunia lá em casa e na sala a gente não tinha um lugar e eu ficava, Senhor, abre uma porta. A gente ia numa igreja, a igreja rejeitava, falando, não vou nem tentar de novo não. E a gente não sabia para onde ir, mas eu sabia de uma coisa. Deus falou assim, vai para Delaware. E lá eu vou começar o que eu quero fazer. Tudo que você precisa escutar é Deus falando com você assim, é aqui que eu te quero. É assim que eu quero que você faça. Você sabe por que Salomão foi um dos homens mais prósperos da face da terra? Porque ele escutava ao Senhor. Antes dele assumir o reinado, Deus falou com ele em sonho, olha, peça aí o que você quiser, eu vou te dar. Salomão falou assim, me dê sabedoria para cuidar do que é seu. Me dê sabedoria para cuidar desse povo que o Senhor colocou em minhas mãos.
Agora, por que eu e você estamos querendo ficar bem financeiramente se nós não estamos pedindo ao Senhor sabedoria para cuidar da nossa esposa? Se nós não estamos pedindo ao Senhor sabedoria para cuidar dos funcionários? Se nós não estamos pedindo ao Senhor sabedoria para cuidar dos filhos? Deus vai te prosperar para quê? Para cuidar de você? Lembre, a generosidade de Deus, ela não é egoísta. E quando Ele abençoa alguém, é porque Ele sabe que no coração dessa pessoa tem o desejo de abençoar outras pessoas. Essa é a generosidade de Deus. E eu quero partir para finalizar com você. Mas eu quero falar o seguinte: José, ele negou os seus planos, os seus projetos, tudo aquilo que ele tinha projetado para o seu casamento para fazer parte do plano de Deus. E eu faço essa pergunta para nós todos aqui nessa noite: o que você precisa negar para fazer parte do plano de Deus? Ai, doeu agora, Davi. Negar. O que eu e você precisamos negar para fazer parte do plano de Deus? José estava talvez construindo uma casa, era carpinteiro, estava construindo uns móveis, estava pensando: vou casar, vou ficar pelo menos 3 anos aproveitando só eu e minha esposa, fazer umas viagens, depois a gente pensa em filhos. Aí Deus fala: não, o filho já está vindo, agora se prepare aí. Mudou toda a vida dele. Então, é difícil falar isso, mas deixa eu falar para você porque é a realidade. Se você quer seguir Jesus, você tem que pegar a sua cruz e seguir a Ele. Se você quer seguir Jesus, quando Ele fala em Romanos 12, né? Sejam transformados, renovem a mente de vocês, é 180 graus. Eu estou indo para cá, e aí Jesus fala: eu tenho um plano para você, e eu faço assim. Eu não faço assim. Peraí, Jesus, só vou fazer aqui, mas rapidinho. Você lembra o que ele falou com alguém que falou isso? Deixa eu sepultar meu pai. Ele falou: deixa que os mortos sepultem os mortos. Eu preciso de você para o que eu tenho para fazer na face da terra. E eu creio que Deus tem um projeto para cada um que está aqui nessa noite. Ah, mas eu não, Dá. Você está falando para quem tem ministério. Não, você, eu não estou falando para dentro da igreja, eu não estou falando para dentro de um ministério. Eu estou falando: você faz parte do plano de Deus na face da terra. Aqueles vídeos que você posta faz parte, tem que fazer parte do que Deus tem para a sua vida. Aquela empresa que você está projetando tem que fazer parte do projeto que Deus tem para a sua vida. O casamento que você está querendo precisa fazer parte do propósito, do porquê você está na face da terra. Aleluias. Em João 3, no verso 17 e 18, então, nós vemos aqui Jesus concluindo com Nicodemos, porque foi Nicodemos que perguntou para Jesus, e Jesus respondeu para ele no verso 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Aí no verso 17, olha o que ele diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas essa parte aqui a gente às vezes pula, né? Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Não existe meio termo. Ou você crê ou você não crê. Se você crê em Jesus, você está salvo em Cristo Jesus. Qual é a alegria, então, do seu Natal? O que te alegra? É aquele presentinho? É aquela festa? É a comida? Ou é o plano de Deus que nós relembramos aqui nessa noite? Quando eu e você começarmos a olhar para o Natal como um projeto que foi concluído por Deus, nós vamos começar a ser mais generosos. Nós vamos começar a entrar em ambientes mais felizes. Não porque a gente vai ganhar alguma coisa, ou a gente ficou satisfeito ou não com aquele presente, que você olhou aquela caixa bonita, você já ganhou um presente que estava aquela caixa bonita, aí na hora que você abre, você... legal, obrigada. Mas não era o que você esperava. O importante é o momento, o importante é o relacionamento, o importante é as pessoas, e não no que você vai ganhar ou no que você vai dar. Isso pouco importa, tudo vai ficar aí. O que Jesus fala é: construa a sua riqueza em um lugar que não é destruída. Ferrugem, nada, nem traça, nada vai
tirar todas as coisas que você está construindo em Cristo Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e tirasse esse momento para você pensar aí no que você precisa negar para você fazer parte do plano de Deus. Talvez você não precise negar nada, porque você já negou muitas coisas. Mas talvez o Senhor trouxe ao seu coração aí algo que você precisa consertar, algo que você precisa negar para que você não saia dos planos que Ele tem para a sua vida. Que a nossa lista de pedidos possa ser a mesma de Jesus. Jesus, quando Ele ensinava os discípulos a orar, Ele disse assim: Pai, seja feita a tua vontade, em Mateus 6:10. Faça isso no seu coração agora. Fala: Pai, seja feito a tua vontade na minha vida. O que eu posso fazer para ser mais generoso? Com os olhos fechados ainda. Aceite o presente de Deus, para que você possa doar para a humanidade algo de Deus. Se você tem Deus, você doa Deus. Escute a voz do Espírito Santo. Escute Deus. Saia da sua zona de conforto, talvez. E faça como Maria e José. Não aborte o plano de Deus. Não aborte o plano de Deus. Deus entregou a José e Maria um presente para o mundo. Deus te entregou algo para abençoar outras pessoas.